Olá pessoal, sou o professor Luiz Maggi. Vamos encontrar a derivada da função e elevado a x² menos 3x mais 1. Por enquanto apenas encontrar a função derivada, né? Lembre-se que é uma função exponencial, né? E elevado a u, tá? E nós vamos aí fazer uma resolução bem simples, é uma das derivadas mais fáceis de resolver. Lembra que a derivada de e elevado a u é o próprio e elevado a u derivada de u, né? Então vamos primeiro colocar aí o que seria a nossa regra da cadeia. A regra da cadeia aparece para funções compostas. Por exemplo, se eu tenho uma função f, que é uma função f de uma outra função g de x. O que nós fazemos numa situação como essa é fazer u igual a g de x, para tornar a expressão mais simples. Perceba que com isso aqui, ó, nós temos uma função f de u. Isso torna a sentença mais simples, que é o que acontece aqui, olha. Se nós pegarmos essa função de segundo grau aqui, o x² menos 3x mais 1, e chamarmos isso aqui de u, nós vamos ter como derivada a derivada de e elevado a u. Então nós temos essa derivada aí. Bem, o que seria a regra da cadeia? É a derivada de uma função em relação a uma variável, no caso aqui a variável x, da função f dessa outra função u, que vai ser a derivada da função f vezes a derivada da função u. Essa é a forma mais simples que nós temos para a regra da cadeia. O que nós fazemos aqui no caso é fazer uma adaptação para casos específicos para cada exercício. Nesse exercício aqui, olha, a derivada que nós queremos é a derivada em relação a x de e elevado a u. A derivada de e elevado a u, você consultando uma tabelinha, verificando aí nos livros, você vai ver que é a própria função e elevado a u vezes a derivada de u. Perceba que aqui, ó, é uma adaptação da regra geral para o caso particular desse exercício, que vale para funções potência, vale para funções trigonométricas, né? A derivada do cosseno de u é a derivada do cosseno de u é menos seno de u, derivada de u. Derivada do seno de u, derivada de seno é cosseno, cosseno de u, derivada de u, tá? E assim por diante. Nesse caso aqui, derivada de e elevado a u é o próprio e elevado a u vezes a derivada de u. Então, uma das derivadas mais fáceis de resolver que nós temos, tá? Então, essa derivada aqui, olha, a derivada de y ou f' de x, seria a função derivada desta, é a própria função, né? É o próprio e elevado a u, é o próprio e elevado a x² menos 3x mais 1, vezes a derivada, né? A derivada em relação à variável x do x² menos 3x mais 1. Tá? Então, um dos exercícios de derivada mais fáceis que tem. Essa derivada ela vai ser igual a, né? Então, ela vai ser igual a e elevado ao x² menos 3x mais 1 vezes, né? Derivada de x² aplicando derivadas de função potência, repete o expoente e subtrai 1. 2 menos 1, 1. Derivada de 3x, tá? Então, menos, derivada de 3x, conserva a constante. Deriva x, derivada de x é 1, 3 vezes 1, 3. Derivada de 1 é 0. Então, você vai ter essa expressão. O que você pode fazer aí? Você pode colocar, aplicar uma distributiva, né? Escrever isso aqui na forma. Isso aí, se você quiser, você pode deixar a resposta assim. Mas se você quiser, você pode escrever este vezes este menos este vezes este. Então você vai ter 2x que multiplica e elevado a x² menos 3x mais 1 menos 3 que multiplica e elevado a x² menos 3x mais 1. Tanto faz essa resposta ou esta, indiferente. É uma das derivadinhas mais fáceis que tem para fazer, que é derivada pela regra da cadeia de e elevado a u. Derivada de e elevado a u
é o próprio e elevado a u vezes a derivada de u, tá? Então a derivada de uma função exponencial. Bem, uma regrinha bem simples, né? Espero que tenha gostado. Curta o canal, compartilhe. Olá pessoal, sou o professor Luiz Maggi, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje vamos resolver um exercício de regra da cadeia. E esse exercício é um exercício que contém 3 funções. Geralmente a regra da cadeia ela é usada em muitos exercícios com 2 funções apenas, mas ela pode ser usada com 3, 4, 5, quantas funções você quiser. A regra da cadeia, na verdade, forma uma cadeia de derivadas, né? Se você tiver uma função f e essa função f for funções de várias outras, por exemplo, tem uma derivada de f em relação à variável x, você pode montar uma regra da cadeia com 1, 2, 3, 4, quantas derivadas você quiser. Você faz a derivada de f em relação a u, a derivada de u em relação a v, a derivada de v em relação a t, a derivada de t em relação a z e assim por diante. Ou seja, você pode montar aqui uma regra da cadeia com quantas derivadas você quiser, que é o que acontece nesse caso. Perceba que esse caso aqui é um caso em que nós temos uma função potência, né? Nós temos aqui uma função potência de expoente racional representada por essa raiz quadrada, que é a raiz quadrada dessa expressão elevada à primeira potência. Na verdade, essa aqui é uma derivada desta função, do seno de 5x² elevado a meio. Então nós podemos montar uma regra da cadeia especial para essa função. Perceba que nós temos lá a derivada, né, em relação à variável x, porque no final toda essa expressão é em função da variável x, uma derivada em relação à variável x, de uma expressão do tipo u elevado a n, né? Onde u é o seno de 5x². E a derivada de u elevado a n nós sabemos que é n vezes u elevado a n menos 1 vezes a derivada em relação a x de u. Então a primeira regra que eu vou aplicar para calcular essa derivada, vou fazer ela passo a passo, é derivar isso aqui, né? Que eu vou chamar isso aqui tudo. Vou chamar essa expressão toda aqui de u, né? E vou fazer a minha primeira derivada, a derivada de u elevado a n. Então começar a fazer a derivada, vai ser feito passo a passo. Vamos precisar aí de uns 2 ou 3 passos para fazer essa derivada. A derivada de y, y', que é o f' de x, vai ser igual a n, então repete aqui o meio, né? Meio, vezes u, que é o seno de 5x², né? Que é o seno de 5x², elevado a n menos 1, elevado a meio menos 1, vezes a derivada em relação a x de u, vezes a derivada em relação a x do seno de 5x². Tá? Essa derivada aí. Então nós temos aí a nossa primeira aplicação de regra da cadeia. Chamei isso aqui de u e a derivada de u elevado a meio. Porém, aí aparece essa função, aparece essa derivada aqui, olha. Essa derivada aqui é uma outra aplicação de regra da cadeia, porque eu tenho aqui uma função seno de 5x², né? Então vou chamar essa derivada aqui, olha, também a derivada do seno de u. Vou chamar isso aqui de u novamente. Perceba que a letra u é usada só para simplificar as contas, né? O que você faz é chamar uma parte específica, uma função, né, da regra da cadeia, uma função composta, né, f de g de x, você vai chamar o g de x de u. Esse u é usado só para facilitar as contas. Então a minha próxima derivada que eu vou fazer lá é a derivada em relação a x do seno de u. Qual que é a derivada de seno? A derivada de seno é o cosseno. Então cosseno de u vezes a derivada em relação a x de u.
Então eu vou fazer a minha segunda derivada. Então eu vou eliminando as derivadas, né? Eu tenho a função u elevado a n, fiz a derivada. Aí apareceu a derivada de seno de u. Derivada de seno de u, cosseno de u vezes derivada de u. E vou eliminando as derivadas. Então isso aqui vai ser igual a... vai ser igual a meio, que multiplica o seno de 5x², elevado a meio menos 1 tirando o mínimo, menos meio, que multiplica essa derivada, que é a derivada do seno de u, que é o cosseno de u, que no meu caso aqui é o 5x², vezes a derivada em relação à variável x, cosseno de u derivada de u, derivada em relação à variável x de 5x². Então você tem aí mais uma derivada a fazer. Então perceba que você vai eliminando as derivadas. Derivada de u elevado a n. N, u elevado a n menos 1, derivada de u. Derivada do seno de u. Cosseno de u, derivada de u. Aí nós temos uma função f de x aqui, olha. Aqui é a derivada de 5x² é a aplicação direta da regra do tombo, né? Lembra que a derivada de 5x², você pega o expoente, repete, né? E subtrai 1. Então essa derivada no final das contas vai ser meio vezes... Aqui eu tenho uma potência que o expoente é negativo, eu vou inverter, né? Que vai ser o seno de 5x² elevado a meio, você inverte e muda o sinal do expoente, vezes o cosseno de 5x² vezes essa derivada, que é 2 vezes 5, 10, subtrai 1, x elevado à primeira potência, 10x. Aí vamos juntar tudo isso, né, e colocar a resposta final aí da nossa derivada. Como é que vai ficar o numerador, né? 1 vezes o cosseno vezes 10x, então 10x vezes o cosseno de 5x². O denominador, 2 vezes essa potência de expoente racional, que é a raiz quadrada, né? Lembra? Da mesma forma que a raiz quadrada se transformou em uma potência de expoente racional, uma potência de expoente racional volta à raiz, seno de 5x². Esse 10 com esse 2, nós podemos simplificar, né? 10 por 2, 5. Essa seria a resposta final aí da nossa derivada aplicando a regra da cadeia para um caso que nós temos 3 funções, né? U elevado a n, seno de u e o u como f de x, né? Então nós temos aí 3 funções e aplicamos a regra da cadeia 2 vezes. Derivada de u elevado a n, uma regra da cadeia. Derivada do seno de u, uma regra da cadeia. E aqui não. Aqui já é uma função potência de x, né? Uma função f de x, é só aplicar a regrinha derivadas de funções potência. Espero que tenha entendido a resolução, curtido a resolução, goste, curta o canal, compartilhe e ajude a divulgar.